a gente precisa entender um pouquinho da anatomia dele. Então, do que ele é composto, como que ele é formado. E isso aí que você tá vendo agora é um token JWT. E apesar dele parecer que é só um monte de caractere jogado aqui, não é, tá? Tem uma lógica, tem um conceito, digamos assim, por trás dele. E você consegue notar isso através disso aqui, ó. Tá vendo esses pontos? Ele separa o JWT, o nosso token, em 3 partes diferentes, tá? Então a primeira parte, que é essa aqui que vem antes do primeiro ponto, é o que a gente chama de header. E a gente pode usar aqui o HTTP novamente para fazer um comparativo. Então lá nas requisições HTTP, a gente tem os headers que servem para enviar informações adicionais em relação àquela requisição. A gente consegue manipular o comportamento daquela request enviando algum tipo de header e tudo mais. Então no JWT, a ideia desse header é meio que isso, né? Então dentro dele, a gente salva ali, por exemplo, o tipo de token, que basicamente é sempre JWT, mas a gente acaba colocando também. E a gente também usa um algoritmo, né? A gente coloca ali dentro qual é o algoritmo que a gente está usando para gerar a assinatura do nosso token, tá? A gente vai ver que um desses pedacinhos aqui, que no caso é o terceiro, é a assinatura, a gente já vai entender o que é ela, tá? Mas essas informações, então, ficam ali no cabeçalho do nosso token, joia? O segundo pedaço aqui dele, que é esse que vem depois do ponto, tá marcado de roxinho, é o payload. Então, quando a gente gera um token JWT, como eu falei, a ideia é que ele seja autossuficiente, então que ele contém ali dentro dele as informações de quem gerou aquele token, informações de quando aquele token foi gerado, informações de quando aquele token vai expirar, as roles, eventualmente, do usuário que gerou aquele token, enfim, a gente precisa de um lugar para armazenar as informações daquele token, né? Senão ele não é autossuficiente. E o lugar, então, onde a gente armazena essas informações é justamente dentro do payload, né? Então, ali no slide estão, aliás, os exemplos que eu acabei de dar, né? Então, quando que ele foi gerado, data de expiração, ID do usuário que gerou e assim por diante. Joia? E o terceiro e último pedacinho, como eu falei, é a assinatura. E a assinatura, eu diria que ela é a parte mais importante do nosso token. Por quê? Porque é essa assinatura aqui que vai garantir que esse token foi gerado pelo nosso back-end e que esse token não foi modificado. Então é ela que vai garantir a integridade desse nosso token. A gente já vai entender como que ela faz isso, tá? E já adianta, é um jeito muito simples de fazer. Bom, mas antes da gente chegar então na assinatura, vamos falar aqui primeiro do header e do payload. Esses caras aqui, ó, eles são nada mais, nada menos do que um Base64 URL, tá? Então, tanto o header quanto o payload são objetos JSON, strings no caso JSON, encodadas em Base64 URL. Qual é a diferença de um Base64 para um Base64 URL? O Base64 URL ele é pensado em usar em URLs, né? Por isso que tem esse nome. Então, no Base64 convencional, digamos assim, o normal, a gente tem alguns caracteres ali, tipo um mais, uma barra, que eles têm um significado dentro de uma URL, né? Então, por exemplo, uma barra é onde a gente separa ali os paths, né? Os caminhos. Então, a ideia do JWT é a gente usar esse Base64 URL para ser compatível, digamos assim, com URLs. É a única diferença, tá? Não tem nada de muito mirabolante. E bom, então como eu disse, tanto o header quanto o payload, eles são basicamente um Base64 encodado ali, um JSON encodado em Base64. Então se você pegar aí o Base64 de qualquer token JWT e decodificar esse cara, você vai ver alguma coisa mais ou menos assim, ó. Então no header, a gente tem lá, por exemplo, o tipo de token, que é JWT, e o algoritmo que foi usado para gerar ele. Então esse HS256, que inclusive é o que a gente vai usar aqui na nossa implementação, é o HMAC SHA-256. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Bom, e aí dentro do payload é onde a gente tem as informações desse nosso token, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o sub. O sub é não é uma regra, tá? Porque dentro do payload você pode colocar o que você quiser. Mas por convenção, digamos assim, um padrão que a gente acabou adotando é o seguinte, o lugar dentro do payload, o nome da propriedade no payload, onde a gente vai salvar um identificador do usuário, ou seja, quem é o dono daquele token, quem gerou aquele token. Então pode ser um e-mail, pode ser um ID mesmo, pode ser, como eu coloquei aqui, né, um arroba do Instagram, digamos assim. Enfim, é uma coisa para identificar quem é o usuário, quem é o dono daquele token. Então, o padrão, né, não é um padrão, mas como eu disse, uma convenção que a gente acaba usando é esse padrãozinho aqui, é esse nomezinho, que é sub. Sub é de sub... Vamos mostrar aqui a minha caligrafia. A minha letra é melhor do que isso, tá? Mas é que aqui é difícil de escrever. Então, subscriber. Desse jeito aqui. Tá? Então, esse sub aqui é de subscriber, de inscrito, né? Quem que se inscreveu nesse JWT. É mais ou menos por aí, tá?
Aí, uma outra propriedade que a gente vai ter nesses tokens é o IAT. IAT significa Issued At. Eu não vou escrever aqui, porque daí vai gastar muito caractere, tá? Mas é a data de quando esse token foi gerado, né? Issued é requisitado, alguma coisa assim, né? Se a gente traduzir literalmente. Então, é a data em que esse cara foi solicitado, em que ele foi gerado, tá? E aí, a gente salva esse número aqui, né? Que é basicamente a data em timestamp, em milissegundos, tá? E aí, eu coloquei aqui, por exemplo, um name para te mostrar que você pode colocar qualquer coisa aqui dentro, tá? Então, como eu falei, pode ser um name, pode ser o que mais? Cara, pode ser as roles, né? Então você pode salvar as informações aqui dentro sem problema nenhum. A única coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Vou até vir para a tela cheia aqui agora. Você tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Esses base64 aqui que vocês estão vendo, ele é basicamente uma string que qualquer pessoa consegue pegar e num base64 decode online da vida, jogar lá e ela vai ver as informações que tem ali dentro. Então, pelo amor de Deus, não vai salvar nada sensível dentro dos seus tokens, tá? O payload não é lugar para você colocar a senha do usuário. O payload não é o lugar para você colocar uma chave de API, tá? Ali dentro, esses dados, eles ficam expostos, eles não estão protegidos, tá? É simplesmente um base64, é só encodado ali, mas que qualquer pessoa que tiver acesso a essa string, né? Se o usuário abrir lá o local storage, os cookies, onde quer que você salva, por exemplo, dentro do cache, enfim, se ele vê esse token aqui, ele consegue pegar, decodificar e ele vai ver as informações que tem aqui dentro, tá? Então, por isso que você não deve, em hipótese alguma, salvar informações sensíveis dentro do payload dos seus tokens, tá? E um outro ponto de atenção aqui é o seguinte: o Base64, ele basicamente pega uma string, né, um texto, e ele converte essa string em outra string, né? Que no caso é isso daqui, é esse monte de letrinha louca. Bom, o que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado com o seguinte: o Base64, ele cresce proporcionalmente à quantidade de itens que você coloca dentro do teu payload, tá? E o HTTP, as requisições HTTP, que provavelmente é onde você vai trafegar esse token, elas têm um limite de tamanho, né? Então, se você começar a colocar muita coisa dentro desse token, dentro desse teu payload, ele vai ficar cada vez maior, né? Esse Base64 aqui vai ficar cada vez maior, então teu JWT vai ficar cada vez maior e você pode começar a enfrentar alguns problemas ali com as tuas requisições, tá? Mas assim, isso é algo para você se preocupar só se você estiver metendo louco e enfiando um monte de coisa aqui dentro, tá? Agora, se você colocar o ID do usuário, nome, e-mail, junto com o role, etc., isso aí não é um problema, não é um ponto que você tem que, nossa senhora, se preocupar, tá? Mas tenha em mente esse asterisco mental aí de que você não vai enfiar o teu banco de dados inteiro dentro do payload do teu JWT, que aí você vai começar a ter problema, tá bom? Bom, outro ponto importante que você precisa entender é que esse payload aqui, um usuário ele pode modificar, né? E é aí que a gente vai chegar na parte da assinatura. Lembra que eu falei que ele fazia de forma protegida, né? E aí você tá me falando agora, né? Eu tô te falando aqui agora que isso aqui fica exposto, que o usuário consegue ver e aí, consequentemente, modificar. Qual que é o rolê? A gente já vai chegar lá, tá? Por quê? Porque falta um pedacinho do token. A gente viu, é header, payload e assinatura. E a assinatura, como eu falei, é a parte mais importante do token JWT, porque é ela que vai garantir que esse token, de novo, foi gerado pela nossa aplicação e que ele não foi modificado, né? Então ele vai garantir que um usuário mal intencionado não fez isso aqui, ó. Pegou esse payload e mudou, ó. Ao invés de arroba aí Matheus Silva, ele meteu um arroba Zuc aqui. Então tá tentando logar aqui, gerou um token, entre aspas, do Zuckerberg. Tá hackeando o Insta do Zuckerberg, tá? Então, a assinatura é quem vai garantir que o usuário não modificou nem o payload, nem o header, nem nenhuma informação do nosso token JWT, tá? E como que ela faz isso? A assinatura, ela é basicamente uma junção do nosso header encodado em Base64 com o nosso payload também encodado em Base64 e juntando aqui os dois com um ponto entre eles. Tá igual é no token mesmo, né? Que a gente tem header encodado em Base64, ponto, payload encodado em Base64, ponto, assinatura, né? Igual a gente acabou de ver a anatomia do JWT. Então a assinatura é meio que quase isso também. Ela é uma junção do Base64 do header, ponto, Base64 do payload. E aí o que a gente faz com isso? A gente gera... Opa, vem pra cá. A gente gera uma hash, tá? E aí, essa hash, ela pode ser gerada de várias formas, tá? Com vários algoritmos. Você pode usar RSA, por exemplo, né? Para ter uma chave pública, uma privada. Enfim, tem N formas de se fazer. O jeito mais normal, né? O jeito mais comum, digamos assim, de se fazer é usando... Deixa eu botar para escrever aqui de novo.
É usando lá o HS256, né, que é o HMAC, né, H de HMAC, S de SHA-256, tá? O que é o HMAC? HMAC significa, eu vou escrever aqui porque não vai dar. E eu anotei isso aqui, tá? Porque eu não lembro o nome do HMAC. Mas o HMAC, ele significa Hash Based, né? Isso que é o H. Message Authentication Code, tá? Então, ó, HMAC, HMAC, tá? E qual que é a ideia do HMAC? O HMAC, ele serve pra gente gerar uma hash e garantir que aquela hash realmente foi assinada, que ela foi gerada pela nossa aplicação. Então a gente consegue autenticar a nossa hash, tá? E como que ele faz essa autenticação? Ele faz essa autenticação basicamente quando a gente envia para ele o dado que a gente quer encodar, que a gente quer gerar, na verdade, a hash, e a gente passa para o HMAC uma chave secreta, uma secret, tá? Que é uma string também, um texto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir, olha, HMAC, gera uma hash para mim com esse header encodado em base 64, ponto, esse payload encodado com base 64, e toma essa chave secreta aqui. Por quê? Porque essa chave secreta é quem vai garantir a integridade e que esse token que a gente eventualmente estiver validando foi gerado pelo nosso servidor, tá? Mas primeiro, a gente já vai entender como que ele faz essa validação. Primeiro, você precisa entender essa parte da assinatura, da geração da assinatura, tá? Então, a gente usa o HMAC, que serve para, né, gerar a nossa hash utilizando uma chave secreta e garantir depois que realmente foi gerada pela nossa aplicação, usando também o SHA-256, né, que é o algoritmo de encrypt, e ele vai, no final do dia, então, gerar aqui pra gente a nossa assinatura, beleza? A geração é isso, beleza? A geração é apenas isso. Um HMAC SHA-256, no nosso caso, mas como eu disse, pode usar outros algoritmos. O mais usado é o SHA-256. Então, a gente vai pegar o header encodado em base 64, o payload encodado em base 64, bota um ponto entre eles, passa a nossa chave secreta para o HMAC e fala, ó, gera para mim a hash aí. A gente não precisa entrar aqui a fundo, tá? E nem vamos fazer isso nessa aula, no que é um HMAC exatamente, como que funciona uma encriptação, SHA-256, hashing, diferença de um para o outro, né? Mas depois a gente pode fazer lives falando sobre isso. O que importa para você nesse momento é saber que para gerar a nossa hash, a gente usa o header, a gente usa o payload e a gente usa uma chave secreta que só existe dentro do back-end, tá? Então essa chave secreta, ela não pode, em hipótese nenhuma, ficar visível dentro de um cliente, dentro de um front-end, dentro de um repositório no Git, em lugar nenhum, tá? Então essa chave secreta aqui, a gente salva ela normalmente dentro das variáveis de ambiente ali do sistema, tá? Então isso daqui não sobe para o GitHub, isso aqui não sobe para o GitLab, isso aqui não fica exposto em lugar nenhum. Você já vai entender o motivo, tá? Mas basicamente, se essa chave aqui ficar disponível, se alguém tiver acesso a ela, aí sim essa pessoa consegue gerar tokens válidos para sua aplicação no nome de outros usuários, tá? Mas a gente já vai entender isso daí já, agora, na verdade, como é que funciona, tá? Bom, uma outra coisa, uma outra informação bem importante sobre o HMAC e que vai fazer total sentido a hora que eu te mostrar como é que a validação acontece, como que é garantido que realmente um token foi gerado pelo seu servidor e que ele não foi modificado, é o seguinte: o HMAC, ele é como se fosse uma função pura, tá? O que eu quero dizer? Se você não sabe o que é uma função pura é uma função que, dado um determinado input, posso executar aquela função 1 milhão de vezes, que o resultado vai ser exatamente o mesmo 1 milhão de vezes. Então, vou dar um exemplo aqui de código, né? Deixa eu abrir aqui o VS Code. Então, um exemplo de função pura. Eu tenho uma function soma. Vai receber, por exemplo, A, B, e vai retornar A mais B. Você concorda comigo que se eu passar aqui, ó, se eu executar soma 1, 2, se eu executar essa função quantas vezes eu quiser, em todas as vezes ela sempre vai me retornar 3, certo? Isso é uma função pura, tá? Então, uma função pura, de novo, é uma função que, dado um input, o resultado vai ser sempre, todas as vezes, o mesmo. No caso do HMAC, isso também é verdade, tá? Então, no HMAC, se eu passar o mesmo texto aqui, né? No caso que eu quero encriptar, que eu quero... oh, meu Deus, que eu quero gerar a hash. Então, se eu passar um texto que é sempre igual e uma chave secreta que é sempre igual, essa hash aqui, ó, que ele vai gerar para mim, também vai ser sempre a mesma, tá? Então, se eu passar o mesmo dado com a mesma secret, o resultado vai ser sempre igual, tá? A hash que ele vai gerar sempre será igual. Não é, por exemplo, como no caso de um bcrypt, né? O bcrypt,
que normalmente a gente usa para armazenar senhas em banco de dados, né? O que acontece? Como a gente precisa garantir que aquilo ali é seguro, toda vez que eu imputo um valor nele, se eu pôr, por exemplo, lá 123 como senha, toda vez que eu pedir pro Bcrypt gerar uma hash dessa minha senha, a hash que ele vai gerar vai ser diferente, né? Porque senão, por exemplo, um usuário mal intencionado, ele consegue lá gerar várias hashes, né? E já tem um banco de dados ali com as hashzinhas dele, aí se ele tem acesso a uma base de dados que vazou, coisa do tipo, ou ele invadiu, ele consegue fazer uma comparação, né? Das senhas que ele gerou com as senhas que tem no banco e começa a encontrar as senhas. Então o Bcrypt, por exemplo, ele sempre vai gerar um valor diferente todas as vezes que a gente executar ele. No caso do HMAC, ele vai gerar sempre o mesmo valor se o input de dados e a secret for igual, tá? Então, se eu tirar esse ponto daqui, ó, ou se eu adicionar um espaço aqui no final, ou adicionar um espaço aqui, ó, na minha secret, isso já é suficiente para ele gerar um novo valor, tá? E aí que vem, então, a pergunta, né? Então, dito tudo isso que eu acabei de explicar, como é que a gente valida essa assinatura? Como que a gente garante que um token que a gente gerou não foi modificado, né? Como que a gente garante que um token que a gente está recebendo no nosso servidor, de fato foi gerado pelo nosso servidor? A gente faz isso, e agora você vai talvez se surpreender de quão besta e simples é isso. A gente vai fazer o seguinte: quando o usuário tiver, né? Como eu já falei, acho que inclusive no comecinho agora, né? Quando um usuário, por exemplo, estiver fazendo uma requisição para nossa aplicação, pedindo ali para acessar um recurso privado, ele vai mandar o token JWT, certo? O token JWT, ele tem lá o header.payload.assinatura. Ok? Até aí, beleza. Acabamos de ver isso, certo? O que a gente vai fazer, então, para validar esse token? Muito simples. A gente vai quebrar esse token, então a gente vai separar o que é header, do que é payload e do que é a assinatura. E falando em termos práticos, a gente já vai ver isso mesmo no código, mas no código é literalmente fazer um split no ponto, né? Porque daí eu vou ter um array com 3 posições, a primeira é o meu header, o segundo é o meu payload, o terceiro é a minha assinatura. Então a gente quebra esse cara, e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o header e o payload que o usuário ele tá mandando pra gente, né, do token que o usuário tá mandando pra gente, e a gente vai, mais uma vez, gerar a nossa assinatura com a chave secreta que existe só no back-end, tá? Então, ó, o usuário mandou a requisição, o que a gente faz? A gente extrai o header, extrai o payload do que ele tá mandando pra gente e gera novamente a nossa hash, beleza? Usando a secret que só existe no servidor. Ok, e ele vai retornar aqui pra gente. E como eu te falei, essa assinatura, essa hash que o HMAC ele gera, dado o mesmo input, ou seja, o mesmo header e payload e a mesma secret sempre, ele sempre vai retornar a hash igual. Então, o que a gente faz para garantir que, por exemplo, o header e o payload que o usuário está mandando para a gente foi o que a gente gerou? É simplesmente comparar essa hash que a gente acabou de gerar com a assinatura que está vindo do token JWT dele. Ponto. É isso que o JWT faz, é assim que ele garante a integridade. Porque agora, se o usuário fez o login lá com @imateus.silva, aí ele é hackerzinho, né, tá se achando pá, foi lá, pegou o payload e mudou lá o base64 de @imateus.silva para @zuki. E aí ele fez o base64 URL de novo e botou lá dentro do token dele. Até aí, beleza, o token ele é válido, vai funcionar. Só que quando a gente for fazer a validação desse token, a gente vai pegar o header sent, que ok, ele não modificou, a gente vai pegar o payload sent, que ele modificou, e a nossa chave secreta, e vai gerar uma assinatura. Só que na hora que a gente comparar essa assinatura que a gente gerou, usando as informações que ele nos enviou, com a assinatura do token dele, isso não vai bater. Porque a assinatura que a gente gerou do token que esse usuário tem acesso, ela foi gerada com o payload ali tendo o sub como @imateus.silva e não @zuck, né? Então, a única alternativa, a única forma que essa pessoa tem de realmente conseguir invadir a nossa aplicação, de realmente conseguir modificar esse payload, seria se ela tivesse a secret. Que aí sim, aí essa pessoa consegue. Por quê? Ela pega o token, modifica o payload, muda lá o sub, gera a nossa hash novamente, a assinatura, usando a chave que ela descobriu do nosso servidor, manda essa requisição pra gente. Perfeito. Quando a gente for validar, vamos pegar o header, vamos pegar o payload que ela modificou, vamos gerar a assinatura, vai gerar um resultado, só que aí quando a gente for comparar com a assinatura que o usuário mandou, vai bater. Por quê? Porque ele gerou essa assinatura usando a chave secreta que a gente tinha no servidor, ele teve acesso a ela. Por isso que essa chave ela é tão importante, ela não pode estar em lugar nenhum, porque qualquer usuário que tiver a sua secret vai conseguir gerar vários tokens assinados e válidos para a tua aplicação. Beleza?
Perfeito. Então, graças à assinatura, é seguro fazer o controle de autorização no app com o token. Exemplo, criando uma prop isadmin no token. Sim, Anderson, tá? Por quê? Porque pensa comigo, você gerou lá, né? Tem lá o header. Não vamos até ignorar o header. Mas você gerou lá o teu token com o payload, com o sub, com o ID do usuário e uma propriedade isadmin false. Beleza, esse é o seu token, aí você gerou com a chave secreta que existe no seu servidor. Se o usuário ele modificar esse payload aqui, então ele foi lá, ratinho que ele é, trocou lá de isadmin false para true, o que vai acontecer? Se ele não tiver a chave secreta, ele vai modificar o base64, até aí beleza, vai mandar para o nosso servidor, só que quando a gente gerar essa hash com o isadmin true e comparar a hash que a gente acabou de gerar com a hash da assinatura do token que ele enviou pra gente, não vai bater. Por quê? Porque a hash que a gente gerou, que está no token dele, foi com a propriedade isadmin false, não isadmin true. Então isso daqui não bate e aí sim você consegue fazer esse controle sem problema, tá? Só para explicar rapidamente aqui para vocês o fluxozinho, tá? Então pensando, num sisteminha de autenticação. O que acontece? Deixa eu fechar aqui. Vamos botar um preto, né? Senão um branco no fundo, branco não vai funcionar. Tem que ser um preto aqui. Beleza. Bom, o que acontece no teu fluxo de autenticação? Você vai ter lá o seu usuário, tá? Que no caso é o client, pode ser um front web, um front mobile, pode ser o que você quiser. Esse usuário, ele vai se autenticar. Então, ele vai mandar lá uma requisição para, por exemplo, um endpoint /auth, certo? E aí, nesse endpoint aqui, ele vai mandar lá o e-mail, vai mandar a senha dele. Podemos até botar aqui. Então, ele encaminha lá o e-mail, tá? E a senha. Então, vai mandar o pass, ok? Até aí, beleza. E para onde que ele vai mandar? Ele vai mandar para o teu servidor, né? Então, você tem lá o teu servidorzinho rodando e o teu usuário, o teu cliente fez a requisição. Esse servidor vai fazer as validações que ele precisa. Então, por exemplo, vai lá dentro de um banco de dados, né? Procurar para verificar se esse e-mail realmente existe, vai validar a senha do usuário e tudo mais. Se esse cara conseguir fazer essa validação, o teu servidor vai responder essa requisição para o usuário enviando... Nossa senhora, ficou horrível. Aí, enviando aqui o quê? Ele vai fazer enviando o token JWT já gerado, tá? Então, a tua secret, ela tá aqui, ó. A tua secret, ela está aqui. E essa secret, ela não fica exposta dentro do JWT, tá? O que fica dentro do JWT é o teu payload e o teu header. Isso o usuário consegue ver. Mas a secret, ele não consegue ver tendo apenas o JWT. Ela só existe aqui dentro do servidor, beleza? E aí, o que acontece? O client, ele vai salvar esse JWT aqui dentro, por exemplo, dos cookies, né? Pode salvar dentro do local storage, né? Vamos botar aqui só ls, né? Pode salvar dentro do local storage, enfim, ele vai ter que armazenar esse token em algum lugar. Por quê? Porque a partir daí, toda requisição que ele mandar para o back-end, então toda nova requisição que ele mandar aqui para o servidor, nossa senhora, a flechinha ficou top. Então toda requisição que ele mandar aqui para dentro do servidor e essa requisição for uma requisição privada, ou seja, uma rota, por exemplo, que é protegida, então /protected aqui, protected. Então, qualquer requisição que ele fizer que for protegida, o que ele vai precisar enviar? Ele vai precisar enviar esse JWT aqui, e aí lá dentro do servidor, antes de realmente executar o que essa rota precisaria executar, ele vai rodar essa validação que eu acabei de explicar para vocês em cima do token, né? Então, o que ele vai fazer? Deixa eu vir para cá. Então, ele vai pegar aqui o header desse token que a gente acabou de enviar, o payload desse token que a gente acabou de enviar, vai gerar novamente a assinatura e vai ver se a assinatura que ele acabou de gerar bate com a assinatura desse JWT aqui. Se não bater, é porque esse JWT ou não foi gerado pelo seu servidor ou teve alguma modificação ali no meio do caminho, tá?